Bom, muito boa tarde. O meu nome é Paulo Vilela. Eu sou membro e presidente da Associação Também Somos Portugueses. Portanto, dou-vos a boa-vinda a este painel. Nós temos aqui vários convidados que nós vamos apresentar. Este é o segundo painel que nós dedicamos a jornalistas da diáspora. No manhã tivemos jornalistas da Europa e neste debate temos jornalistas da América e de Macau, que eu já irei apresentar. Portanto, boas-vindas. Isso faz parte da relação que a Associação Também Somos Portugueses quer estabelecer com os jornalistas da diáspora, dentro do nosso objetivo de aumentar a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, e achamos que, de facto, a imprensa na diáspora é essencial para que os portugueses estejam a par do que se vai passando em Portugal e possam participar com mais conhecimento na vida política do nosso país, onde quer que nós vivamos. Nós também somos portugueses, já estamos ativos desde 2015, tendo iniciado a petição com o mesmo nome, que deu origem ao recenseamento automático, o que fez que agora estejam 1,5 milhão de portugueses a receber o boletim de voto, em vez dos 300 mil que estavam recenseados aqui há 6 anos. E continuamos a tentar que tenhamos melhores condições de voto, entre as quais o voto eletrónico, que é outro objetivo, e uma maior representação dos portugueses. No estrangeiro, temos este site do Facebook onde isto está a ser transmitido. Lançámos recentemente o nosso canal do YouTube. Vamos lançar um site novo, que o site existente foi mais de apoio para a petição que nós entregamos na Assembleia da República que há uns anos. Tendo isto, portanto, vou aqui apresentar os nossos convidados. Portanto, temos a Andreia Silva. A Andreia Silva portanto, jornalista na revista Hoje Macau, já há vários anos. Portanto, ela tem curso de jornalista e pós-graduação em Ciência Política e de Relações Internacionais, e antes do Hoje Macau também participou com conteúdos para outros órgãos de informação, como a Vida Económica, a MSN e outros serviços de Macau. Portanto, bem-vinda, Andreia. Eu só fazer aqui um esclarecimento, é o jornal Hoje Macau e não revista, é um jornal, não tem problema, era só para esclarecer. Obrigada pelo vosso convite e pela oportunidade para poder participar com algumas ideias neste debate que eu considero muito importante, e acho que é uma conversa fundamental para envolver os portugueses que vivem no estrangeiro. Portanto, entretanto, podemos temporariamente, mas está-se a juntar de novo a Conceição Ferreira. Portanto, a Conceição Ferreira, enquanto se vai juntar, portanto, vive no Quebec, é jornalista é diretora da televisão portuguesa de Montreal, no Quebec, Canadá, e é presidente da plataforma de jornalistas da diáspora. E muito bem-vinda, Conceição. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em termos curriculares, que estou a fazer as apresentações. Não estamos a ouvi-la, Conceição.
Está em mute, portanto... Enquanto a Conceição ativa a voz, que é só o que falta, mas está-nos a ouvir, Conceição? Pronto. Enquanto ela ativa a voz, nós éramos para ter mais 2 pessoas neste painel. Uma é o Luís Pires, do Luso-Americano, só que o Luís Pires está doente e não sabemos se vai conseguir juntar-se ou não. Ele não estava em condições, ontem não se sentia muito bem, disse que tentaria juntar-se se conseguisse, portanto, se sentisse melhor, portanto, ainda pode ser que se junte. Portanto, o Luís Pires é jornalista do Luso-Americano, foi durante muito tempo, trabalhou na RTP e também na televisão, na SPT Television. Portanto, vamos ver se ele vai conseguir juntar-se ou não. Teríamos também uma pessoa do Brasil, a Teresa Marinho da Voz de Portugal, que infelizmente teve uns problemas de última hora e não se vai conseguir juntar. Portanto, entretanto, temos o outro moderador, que é o Arlindo Varela. O Arlindo Varela é do Brasil, já há bastantes anos, é vice-presidente da Câmara Portuguesa do Comércio, e eu, se calhar, alguma das perguntas que eu iria endereçar a Teresa Marinho, vou endereçar aqui ao Arlindo Varela, porque algumas das coisas ele poderá dar essa informação e acho que é útil termos uma ideia de facto do que é que se está a passar no Brasil. Portanto, tendo visto esta roda de apresentações sumárias, podem no vosso tempo acrescentar qualquer outra coisa que queiram. Eu começava, se calhar com a Andreia, portanto, o que é que, e depois pediria também às outras pessoas para dizerem também responder a mesma pergunta. Interessava-me saber como é que está a decorrer esta campanha eleitoral nos países em que vocês ou vivem ou acompanham jornalisticamente, se estão a notar algum envolvimento das comunidades, se acham que os partidos políticos estão a conseguir chegar às pessoas, se as pessoas falam nisso ou se ignoram completamente. Portanto, como é que acham que está a decorrer a campanha eleitoral? Começando por si, Andreia, em Macau. Olá, Paulo, novamente. Eu penso que a campanha em Macau está a decorrer dentro dos mesmos moldes que tem decorrido em eleições anteriores. Eu penso que continua a haver muito pouco envolvimento de eleitores que são portugueses, têm o passaporte português, mas são de outras etnias, e nomeadamente que pertencem à comunidade chinesa e até macaense. Eu acho que os programas eleitorais e os partidos em Portugal continuam a não fazer, a propor medidas e a desenvolver os seus programas, a pensar nestas pessoas, e falamos de um universo, nomeadamente da comunidade chinesa, superior a 100 mil eleitores. Eu não tenho agora comigo os números certos, mas é um universo significativo. Era preciso ter, por exemplo, programas eleitorais traduzidos para inglês, traduzidos para chinês. Isso nunca aconteceu. E continua a ser uma campanha, um círculo muito restrito. Há algumas entrevistas publicadas nos órgãos de comunicação em língua portuguesa, nomeadamente o nosso jornal, Hoje Macau. O jornal Ponto Final já publicou bastantes entrevistas com os candidatos pelo círculo fora da Europa. As grandes temáticas ou questões têm sido abordadas, tem sido o fecho praticamente o fecho das fronteiras em Macau. É praticamente impossível viajar para fora, há imensas restrições.
há uma quarentena muito pesada, eu diria, em Macau de 21 dias, há pessoas que estão há 2 anos sem vir a Portugal ver as suas famílias, é complicado gerir a questão profissional com o pessoal, e eu acho que tem havido pouca atenção por parte das autoridades portuguesas em relação a essa questão, mas essencialmente eu penso que a campanha não se alterou muito. Essa tem sido de facto a grande questão, as fronteiras, a língua portuguesa, e eu penso que deveria de mudar. Eu penso que os partidos deveriam de estabelecer aqui, relativamente a matérias da campanha, por exemplo, uma maior ligação com as associações locais. Há secções locais dos partidos e destaco a secção do PS em Macau, a secção do PSD em Macau, mas eu penso que era preciso fazer mais, estabelecer mais pontes, mais projetos em conjunto, para que as ideias políticas possam chegar a mais pessoas. Eu acho que isso continua a não ser feito, e depois a abstenção é muito elevada, mas eu penso que este é um cenário que não se verifica apenas em Macau, infelizmente verifica-se na maioria das comunidades portuguesas por esse mundo fora, e há ainda muita coisa a mudar, sem dúvida. Muito obrigado, Andreia. Conceição, eu pedi-lhe respondesse à mesma pergunta, não sei se já resolveram os problemas de som. Portanto, como é que está a decorrer a campanha no Canadá? O que é que acham? Se as pessoas estão a ser envolvidas ou não? Consegue-me ouvir? Sim, sim. Bom dia. Eu peço imensa desculpa, não consegui acompanhar porque perdi o contacto. Ora bom, agradeço muito me darem esta oportunidade de estar presente convosco. Em relação à análise sobre a campanha eleitoral, eu acho que para as comunidades no estrangeiro, os partidos ignoram os nossos problemas e não nos dão soluções. É o meu ponto de vista. E relativo ao ensino do português, na Universidade de Montreal, desapareceu. Depois temos os contactos económicos com as empresas luso-canadianas. Conceição, eu pedia só uma coisa. Nós temos depois perguntas especificamente sobre isso, sobre as propostas e os problemas das comunidades, mais daqui a bocadinho. Portanto, vamos falar disso, vamos falar disso aí, sem dúvida nenhuma, mais daqui a bocadinho. Mas se calhar primeiro queria só perguntar em termos da campanha e não do conteúdo, porque já lá vamos aos conteúdos. Ok. Em relação à campanha, não se pode dizer muito porque os deputados ainda não vieram, os candidatos, na verdade. Está previsto esta semana cá vir o Dr. Maló, do PSD. Portanto, também não há muita facilidade em vir, visto que as regras e as medidas impostas pelo governo, temos tudo fechado nesta altura. E não será fácil, certamente, para os candidatos se aproximarem das comunidades. O que eu sei dizer é que até à data temos visita prevista para esta semana do Dr. Maló do PSD. E eletronicamente, televisão, Facebook, portanto, redes sociais, tem havido alguma ação? O que nós temos é acompanhado os debates televisivos dos diversos partidos. Temos, portanto, aqueles que se interessam mais pelas comunidades, que diria que são 4 partidos, 4 partidos que se interessam mais, no meu ponto de vista, sobre as comunidades, mediante aquilo que eu vejo. Poderia dizer que é o LIVRE, o PSD e o PAN e o PS, que são os partidos que eu vejo que têm algum interesse
pelas comunidades e tem algum plano para fora da Europa. Relativo àquilo que seria o abraçar, de apoiar as comunidades e principalmente os órgãos de comunicação social, e eu posso dizer que neste painel do dia, que foi organizado por vocês, tivemos 5 pessoas da plataforma da comunicação social portuguesa no estrangeiro, onde isso poderia ser uma mais-valia, haver uma abertura do Governo Central em dar mais apoio aos órgãos de comunicação social que pouco ou nada têm no que questiona a esta visibilidade e esta conexão com a comunidade, com as comunidades. Muito obrigado, Conceição. Eu, portanto, eu agora ia pedir ao Arlindo Varela se podia também dar uma ideia de como é que está a decorrer a campanha no Brasil. Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? Agradecer também a possibilidade da gente falar sobre o Rio de Janeiro, né? O meu papel aqui era outro, mas aproveitar, né? Na realidade, já tivemos aqui a visita do deputado Maló, né, o candidato a deputado pela imigração, pelo PSD, e essa semana aqui no Rio de Janeiro tivemos a visita do Paulo Porto, né, que é o candidato que está em curso, né? E nos outros estados, quer dizer, a gente aqui no Brasil nós temos uma concentração bem atuante, é São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são duas capitais de destaque. No caso do Paulo Porto e o Maló também provavelmente vão a outros estados, só que a campanha no Brasil ela é difícil, imagino que no Canadá seja o mesmo, nos Estados Unidos também, que é um país continental, então assim, quem está no sul do país e vai até o norte, se vai fazer aí umas 7 horas de avião, né? Os custos são elevados, né? E o deslocamento também, e o tempo que eles têm para a campanha também é muito curto. Então, acho que eles têm que se concentrar nos grandes centros para poder fazer as comunicações. Em termos de campanha de imprensa, é muito pouca, né? Porque, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem 2 jornais que circulam no Rio da Comunidade, mas não, você tem uma boa tiragem, mas não é significativa para isso, né? E, de certa forma, também, a questão da política portuguesa no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro também é o mesmo caso. A gente não tem, nós temos só um canal de televisão que passa aqui, a SIC, aqui, né, porque, a não ser que a pessoa tenha acesso via TV via satélite, pega RTP, e temos um canal a cabo que pega também RTP. Mas é restrito, muito restrito para a população como um todo, né? Então, assim, agora, campanhas específicas para a imigração e programas também, a gente observa que são muito poucos. A gente pega os programas dos partidos, eu não consegui ler todos, mas os principais eu li, e vi que assim, a atenção que se dá aos imigrantes é muito pouca, né? Se restringe a alguns pontos, né, mais focadas na atração de investimento para Portugal, né, porque, lógico, interessa para Portugal, eu entendo isso, mas, assim, em termos de uma atenção focada nas necessidades locais, praticamente não existe, né? E isso é um problema que a gente vem destacando ao longo do tempo. Eu posso até falar com isso por causa da Câmara Portuguesa, que não há uma atenção muito direta com relação a isso. Também entendo que é difícil, né, porque, assim, isso envolve custos, né? Nós temos problemas na área consular no Brasil inteiro, imagino que em outros países, mas aqui é crítico, porque os salários dos funcionários consulares caiu muito. Então, assim, a gente tem problemas nessa relação com os consulados, de uma maneira geral, né? Por falta de pessoal, ou seja, uma burocracia que existe. E isso dificulta e traz um problema da ligação do imigrante com Portugal, ou imigrante ou luso-descendente, né? Apesar que a imagem no Brasil de Portugal, né, em termos de relações, melhorou muito. A gente tem uma imagem muito diferente. Eu cheguei aqui em 1956, e a imagem que se tinha é que Portugal era um país atrasado. Isso só foi mudar recentemente. A gente pode falar aí final da década de 90 para cá, né? Isso até por um esforço muito grande, porque nós da Câmara de Comércio sempre trabalhamos isso para que se mudasse a imagem de Portugal aqui no Brasil. Fizemos alguns eventos grandes, né, como o chamado Portugal 360, em conjunto com o Turismo de Portugal, para se mostrar um país moderno, né?
porque as imagens que as pessoas fazem, e muita gente ainda faz, até os próprios portugueses que nunca mais voltaram a Portugal, têm aquela imagem de quando saíram de lá. Então isso é complicado, né? E acabam se afastando. Nós temos imensamente muita gente na política brasileira, a nível de câmaras municipais, a nível de câmaras estaduais, até na Câmara Federal, né? Temos senadores com descendência portuguesa, que a gente às vezes descobre que tem descendência, mas ninguém fala, né? Até porque tem todo um resquício, né, dessa questão pejorativa, né? Mas isso está mudando, mas não é fácil, é complicado. O que eu percebi agora da última eleição para presidente é que muita gente começou a tirar a cidadania portuguesa e muitos, por necessidade de voltar a Portugal, conhecerem, né, por causa dessa mudança de visão. Outros também porque tem necessidade de ir para os Estados Unidos e o passaporte europeu facilita, né? Então tem todas essas conotações. Mas essa ligação, eu vejo que nessa última eleição para presidente, a gente teve muita gente que votou, que foram pouco, porque em termos de quantidade foi pouco, mas relativamente ao número que votava, nós tivemos uma presença de pessoas que são luso-descendentes que quiseram voltar para Portugal, voltar para presidente. Começam a se interessar por Portugal. Isso é bom, né? Mas eu acho que a gente precisava ter uma dinâmica melhor. O Portugal devia trabalhar mais essa questão no Brasil e de ser melhor serviço, essas coisas todas. Por exemplo, se a pessoa dá uma entrada no consulado, um pedido de nacionalidade, hoje em dia está levando mais de 2 anos, quase 3 anos. Então, assim, isso gera uma insatisfação, né? E a imagem de Portugal que está em jogo ali, né? Então, acho que essas questões todas deveriam ser revistas, né? Eu acho que a gente podia se estender mais, eu acho que é melhor dar a palavra ao outro, depois a gente volta. Né? Sim. Aliás, eu tinha uma pergunta que vocês já foram todos começando assim um bocadinho a responder, mas eu depois faço uma outra ronda, que Não, a gente volta o que é que se pode melhorar na relação, para aumentar a participação dos portugueses no estrangeiro, mas já lá voltamos. Eu, se calhar, agora fazia uma outra ronda e começava assim, um bocadinho ao contrário, sobre quais é que são os temas que têm sido... Nós depois temos umas perguntas específicas sobre os temas que nós achamos mais relevantes, nós também somos portugueses, mas quais é que acham que são os temas que mais preocupam a comunidade e se eles têm sido ou não endereçados pelos candidatos? Portanto, aqui que se calhar começava agora pela Conceição. Pois, para as comunidades, como eu dizia há pouco, os estrangeiros, ou melhor, os portugueses, porque eles dizem sempre os estrangeiros, os imigrantes, que é uma palavra, no meu ver, que em 2022 já não é muito simpático ouvir. Era preferível ouvir os portugueses que residem fora de Portugal. Eu acho que quando se ouve aqui este tipo de comentário, as pessoas entre elas comentam esse tipo de vocabulário e muitas vezes fere quando nós vimos nas televisões, porque eu falo no meu trabalho, e percebo que há aqui uma divisão que é como se fôssemos os portugueses de segunda. É como se fôssemos os portugueses que chegamos a Portugal e somos o extraterrestre. Aterrou e não é visto com aquele carinho como o suposto. Porque quando nós chegamos a Portugal, vamos com tanta saudade, queremos abraçar, queremos desfrutar, pelo menos, naquele pouco tempo em que estamos, não é? E a coisa que eu percebo é que nós aqui temos alguns problemas em relação à falta de português na Universidade de Montreal. Ele foi, de facto, banido, desapareceu, e isto é uma das preocupações que nós andamos a trabalhar na cabeça. Porque é que isto ainda não está mais claro? O Sr. Secretário de Estado esteve cá há 2 meses, onde nós estivemos a acompanhar a sua visita, vindo à área do Ontário. Ela foi a Kingston, foi a Ottawa, esteve no Winnipeg, mas Montreal não fazia parte do quadro. E muitas questões foram feitas. Porquê é que ela não veio cá? E as pessoas ficaram tristes com esta ausência, porque a cidade de Montreal, ou melhor, o Quebec, é
no meu ver, uma província que tem dois laços muito ricos em termos da cultura, desde a cultura francesa e inglesa. E houve aqui uma lacuna que as pessoas não aceitaram muito bem. A senhora Secretária de Estado deu uma entrevista onde ela diz: muito em breve estarei, eu virei, eu quero abraçar. Mas o ponto foi que ela veio, o que é que não funcionou? O que é que os consulados estão lá para... de facto, ela era para vir. Porquê é que ela não veio? Porquê é que a província não foi visitada para resolver os problemas em relação à imigração? Porque eu sei que na sua visita da senhora Secretária de Estado a Ottawa, à capital, ela falou com o ministro do Canadá o ministro da Imigração, sobre a questão dos imigrantes ilegais, que se arranja um programa, e parece-me que é isso que está em trabalho, haver um programa onde se possa resolver esta situação, que é uma situação que ainda preocupa nos dias de hoje, em 2022. Portanto, há muitos portugueses que estão no Canadá ilegalmente? Sim, muitos portugueses que ainda residem, e nós poríamos em destaque mais o Ontário, porque Toronto, a população é mais do dobro do que nós temos aqui, à volta de 50 mil portugueses, e o Ontário 400 mil, mais ou menos, e portanto este programa que a senhora Secretária de Estado tentou em conversação com o senhor Ministro da Imigração do Canadá, seria um projeto piloto para que esses imigrantes viessem a estar com as suas vidas mais calmas e com a serenidade, porque há pessoas que até chegam a comprar casas, eles contribuem de alguma maneira para o Canadá, com os impostos e tudo isso, só que não são legais. Atualmente, no meu ver, eu acho que tanta facilidade há no Zoom, em termos de comunicação, e a pergunta que fica é: como é que os governos ou os partidos, com os deputados a representar, diria aqui fora da Europa, porquê é que não há mais apoio? Porquê com estas facilidades da tecnologia, as redes sociais, este sistema digital é tão rápido, porquê que não há apoios, não há ajudas à comunicação? E eu acho que falha, e muitas das vezes estes órgãos de comunicação são ignorados, e eu acho que estas medidas deveriam de ter mais em conta com os conselheiros das comunidades, que eles têm um papel muito importante. O papel dos conselheiros deveria ser muito mais ativo junto dos embaixadores, visto que os cônsules têm um trabalho já pesado, uma agenda sobrecarregada, e os conselheiros deveriam de ter uma outra ação, deveria-se aproveitar mais deles e, juntamente das embaixadas, conseguir que os órgãos de comunicação tenham muito mais valor, muito mais... dar mais ajuda nas comunidades, que eles sejam mais valorizados. E não é isso que acontece. Obrigado, Conceição. Se calhar faria agora uma pergunta à Andreia. Então, quais é que são embora já tenha falado um bocadinho, mas quais é que são as questões que acha que preocupam mais os portugueses em Macau? E não sei se também tem contacto na parte de China continental ou não, que já disse-me que estão um bocado isolados, portanto, se calhar não. Mas, portanto, que preocupa ambos os tipos de portugueses, não é? Quer os portugueses luso-descendentes, quer os portugueses da comunidade chinesa. Eu vou tentar aqui falar de três questões, uma mais atual e eu já falei há pouco. Neste momento a grande preocupação da comunidade é a impossibilidade de viajar, de ver a família, o facto de estar
presa em Macau há 2 anos, com quarentenas de 21 dias, sem dúvida é uma questão que começa a ter um impacto psicológico muito forte nos portugueses que vivem em Macau, porque depois os portugueses que vivem em Hong Kong, que é 1 hora de barco ou 1 hora de autocarro pela ponte, também não conseguem vir a Macau resolver problemas, por exemplo, no consulado ou problemas burocráticos, têm de fazer quarentena, ou seja, isso obrigou a que o consulado tenha criado uma resposta provisória para renovar alguma documentação com uma máquina própria em Hong Kong, porque até então quem vivia em Hong Kong não conseguia sequer renovar o passaporte e o cartão de cidadão, por causa desta questão das fronteiras. Então eu fiz uma reportagem sobre isso, estávamos a ter, havia pessoas em Hong Kong que corriam o risco de perder a residência de Hong Kong ou não conseguir renovar vistos de trabalho, não é? Por não terem o passaporte ou por não terem o cartão de cidadão. Já havia esta questão, eu diria caricata, não é? E para já foi resolvida. Além da questão das fronteiras, eu penso que há uma questão de longo prazo, que é o consulado tem falta de funcionários e sempre foi assim. O período que eu vivi lá era um problema renovar uma documentação, seja passaporte, seja cartão de cidadão, filas de espera à porta do consulado. Chegou a haver o cenário de pessoas sentadinhas com o seu banquinho mesmo ali no passeio, porque há uma questão, mesmo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros contrate, abra concursos, os salários são muito baixos para Macau. Falamos de um salário que ronda, ou seja, eu diria que a média salarial em Macau neste momento ronda, não tenho aqui o conversor comigo, mas rondará umas 15 mil, 18 mil patacas, portanto isto são 1.500, 1.800 euros por aí, ou seja, sempre inferior a 2.000 euros. Os salários que são pagos pelo Ministério ou propostos não chegam sequer aos 1.200 euros no câmbio. Portanto, ninguém se vai candidatar, tendo em conta que um macaense, que é ou um chinês que seja chinês nativo e que fale português, que o tenha aprendido na universidade, ou um macaense que por si só já é bilíngue, porque aprendeu as 2 línguas, porque é o filho da terra, não é? Podem ganhar o dobro ou o triplo na função pública. Ninguém se vai candidatar a uma vaga, e depois um funcionário que só domine o português ou o inglês não dá resposta aos tais eleitores da comunidade chinesa, que só falam chinês, que só falam cantonês, não é? Portanto, esta o Ministério, o Estado português tem definitivamente de ajustar salários às realidades locais para que os empregos sejam atrativos. E há aqui outra questão que eu também queria falar. Eu achei que era importante trazer para este debate não só ideias minhas, mas também ideias de alguns dirigentes associativos. Eu consegui falar com o presidente da Associação dos Macaenses, Miguel de Sena Fernandes, que participou esta semana num debate promovido pelo PS com o candidato Augusto Santos Silva, e para resumir, para não estar aqui a ocupar o tempo todo do debate, eu destacaria algumas frases, que é o grande esquecimento que há de Portugal em relação a Macau, em relação às suas especificidades. Há anos que se colocam as mesmas questões, e eu penso que quem está em Macau continua a sentir-se meio desamparado. Esquecimento, por exemplo, fala-se da questão da língua portuguesa, mas a questão da língua portuguesa, e essa matéria está em alguns programas eleitorais, ela não pode ser vista como um todo igual, porque a língua portuguesa é a língua oficial em Macau. Logo aí há uma grande diferença. Eu diria que o grande esforço para fomentar a língua portuguesa tem sido feito pelo governo chinês e pelo governo de Macau, com financiamento e com medidas
concretas. Não é dada, é preciso importância ao projeto. Estava a dizer que tem sido ou que deveria ser? Não percebi. Diga. Estava a dizer que tem sido ou que deveria ser? Têm sido dados, eu diria, financiamento à Escola Portuguesa de Macau e medidas concretas, outras medidas que não vou agora anunciar aqui, mas o projeto da Escola Portuguesa de Macau é muito específico. E neste momento há um desafio porque Macau vai integrar o projeto político da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, é um projeto de 9 cidades do sul da China, com várias valências, económica, tecnológica, política, social, e há que pensar da parte das autoridades portuguesas onde é que vai ficar a escola portuguesa nesse contexto. E eu penso que nada é dito, nem pelas autoridades portuguesas, nem pelos partidos políticos, que nem sequer fazem ideia do que é a escola portuguesa e do que ela significa naquele contexto. Não é igual à escola portuguesa em Dili, não é igual ao ensino do português noutras comunidades, é específico. Voltando, já para não me perder ao que eu falei com o Miguel Sena Fernandes, ele refere que é uma coisa recorrente há vários anos este esquecimento, os partidos não olham com a importância que Macau tem, sobretudo a nível económico, na ligação com a China. Há eleitores que pouco se interessam, e aqui estou a citar, nunca houve sinergias que levassem um interesse pelas coisas do Macau em Portugal. A comunidade sente-se desamparada, sente que da República de Portugal que não há nada, não é? E eu, só para terminar, queria destacar outro problema que eu acho que neste momento é cada vez mais visível, é a crise económica em Macau, trazida pela pandemia, com o fecho das fronteiras, com a redução das receitas do jogo e do número de visitantes, obriga o governo a cortes de despesa. E isso obrigou a cortes de financiamento e de atribuição de subsídios. Neste momento temos associações de matriz portuguesa que dependem exclusivamente destes subsídios para fazer projetos de fomento da cultura e da língua, porque de Portugal não há apoios. Portanto, neste momento temos a Casa de Portugal em Macau, a Associação dos Macaenses, a tentar, e outras, a tentar fazer projetos, a tentar fazer o Festival da Lusofonia, a tentar fazer cursos. Por exemplo, a Casa de Portugal tem oficinas de onde se pode aprender a fazer o azulejo português, só para dar exemplos, que dependem de subsídios dados pelo governo de Macau. Esses subsídios são cortados ou são reduzidos e não há mais nada. E aqui Portugal tem uma tarefa de, espera lá, vocês têm um corte daqui, mas peçam-nos a nós para fazer esse trabalho. Eu destacaria o projeto recente da Casa de Portugal em Macau, que foi abrir um restaurante de nome Lusitanos, comida portuguesa, totalmente financiado pela Casa, com as receitas que foi obtendo ao longo dos anos destes apoios. E Portugal deveria de olhar para este tipo de iniciativas que são feitas com um esforço muito pessoal. Portanto, e depois são estas especificidades que os partidos políticos muitas vezes não sabem, desconhecem, ou são ideias que surgem sempre nas entrelinhas e que depois são esquecidas, não é? Há muita coisa a mudar. O apoio às comunidades, às associações, foi uma das coisas que foi muito falada no debate na Europa, porque por causa do quão complicado é pedir os apoios financeiros que há, mas que não... O que foi dito por várias pessoas é que é de tal maneira complicado que afasta as pequenas associações, porque é um esforço muito grande às vezes para o que se recebe. Não sei se é o caso. É assim, é burocrático pedir apoios à Fundação Macau, que é uma fundação financiada em parte com os impostos sobre as receitas do jogo. É burocrático, é difícil, mas penso que se calhar ainda é mais difícil pedir dinheiro a Portugal.
Portanto, e apesar destes cortes, a Fundação Macau tem financiado muitos projetos de fomento à cultura e à língua portuguesa, e eu acho que isso tem que ser dito e reconhecido. Mas quando falha, tem que haver um plano B, e não se pode deixar projetos simplesmente morrerem por falta de financiamento. E a burocratização é um problema que há, eu acho que há, não é só na questão dos subsídios e do financiamento, no funcionamento consular também, é tudo muito complicado, ou seja, temos mesmo de flexibilizar muitas das coisas. Ok, muito obrigado. Pedi a mesma coisa ao Arlindo Varela, se ele podia dar-nos uma ideia de quais é que são os temas que são mais importantes para a comunidade portuguesa no Brasil e se eles estão a ser interessados ou não pelos partidos da campanha ou pelo governo português. Não, a comunidade portuguesa, né, na verdade, assim, a gente tem espalhado pelo Brasil várias instituições, né? Tivemos um período muito fértil na criação de instituições, que foi no final do século retrasado, né? 1880, por aí para frente, tivemos o nascimento das instituições de apoio. Muitas delas tinham títulos bastante figurativos, né? Por exemplo, Obra Portuguesa de Assistência aos Desamparados, né? Então, a gente vinha de um período da independência do Brasil, com uma certa turbulência, mas no período do imperador Pedro II, as coisas estavam normalizadas e começou a florescer cada vez mais essas instituições, né? Com bastante participação ativa, né? E no início do século passado, isso prosperou mais ainda, a exemplo da própria Câmara Portuguesa, que nasceu em 1911, a de São Paulo e de Recife nasceram em 1912, e outras nasceram. Mas as de amparo ou de apoio aos portugueses, né, se expandiram muito, né? Houve uma situação que não é muito agradável, né, mas foi feito na época, seriam as casas regionais, a Casa de Trás-os-Montes, a Casa das Beiras, a Casa do Porto, ou seja, isso fragmentou um pouco, né? Mas não foi empecilho, porque todas elas sobreviveram bem, né? Só que hoje em dia a gente tem uma participação dos portugueses nas casas regionais muito pequena. Se tu pegar o número de associados das casas, é mínimo, praticamente só para manter a instituição. A maioria dos frequentadores são brasileiros ou luso-descendentes, né? Que às vezes têm uma afinidade e tal e frequentam, né? Mas todas elas têm dificuldade de sobrevivência, né? A não ser poucas que realmente têm uma gestão diferente, né? E conseguem sobreviver. Não só as casas regionais, mas também as instituições de cunho português, os hospitais. Muitos hospitais portugueses, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente já não tem mais nenhum, né? Ou faliram, foram vendidos, liquidados por dívidas, coisas assim, né? Um ou outro que existe e, na realidade, saiu da direção, alugou o espaço para uma outra gestão que administra o hospital, quer dizer, o hospital passou a ser um hospital privado, que presta serviço, às vezes concede alguns atendimentos, né? Mas, assim, realmente é triste. A nível de isso no Rio. Em São Paulo, a gente continua tendo a Beneficência Portuguesa, que é uma instituição top em termos da área médica, que foi administrado por um grande empresário luso-descendente, que é o Como é que se chama? Não ouvi bem. É Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sim. Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E sobrevive bem, graças a Deus sobrevive bem, é um hospital realmente de referência. Tem também em Recife, né? E tem, se não me engano, em Salvador também, né? Mas o top no Brasil é a Beneficência Portuguesa da comunidade, né? Mas isso também não foi só com a comunidade portuguesa. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles conseguiram juntar todas as casas e fazer uma casa só de Espanha, né? Que também quebrou, né? Faliu. Então, isso não é um problema só da comunidade portuguesa, é da maneira geral das comunidades estrangeiras aqui. Mas o que eu vejo da nossa comunidade, e isso pelo Brasil é praticamente idêntico, é que como aquela geração nativa de Portugal já foi falecendo, né, e ao longo do tempo não se criaram esses vínculos com Portugal, os lusos-descendentes perderam essa afinidade, né? Hoje isso está se reatando pelo interesse de ter um passaporte europeu, né? E alguns que vão à Europa e hoje já vão a Portugal e veem que Portugal não é nada daquilo que os pais ou os avós falavam.
E aí vão se interessando por Portugal novamente, né? Mas, de certa forma, eu concordo com o André e com a Conceição, eu acho que deveria ter uma atenção mais direta do governo português, né? A gente não tem isso, né? Existem os consulados, né? Existem as instituições governamentais, mas a ligação não é muito efetiva, né? Eu posso falar isso que eu participei do Conselho da Área Consular, né? E a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu posso falar pelo Rio de Janeiro, tem portugueses morando em favelas, né? Uhum. Então, assim, tem vergonha de ir ao consulado, né? Não sabem nem que tem auxílios ou apoios, né? Então, assim, e quando tentam fazer alguma coisa, tem uma dificuldade. Tivemos períodos complicados no consulado aqui do Rio, pelo menos, e nos outros é a mesma coisa, para ter acesso, porque tem que agendar, tem pessoas que têm dificuldade, são idosas, não conseguem usar um computador, né? Ter um smartphone, um telefone qualquer. E em São Paulo também é a mesma coisa, apesar de a localização do Consulado de São Paulo é uma área muito boa, mas o acesso às vezes dificulta para as pessoas que têm pouca renda, né? Então, assim, é evidente para alguns o consulado funciona. Eu, particularmente, não posso falar mal do consulado, né? Mas eu sei que as pessoas reclamam, né? Então, assim, a pessoa quer fazer um agendamento, tem dificuldade, né? Tem os problemas consulares. Os consulados, aqui no Brasil inteiro, a gente tem o mesmo problema que tem lá em Macau, né? O salário dos funcionários do consulado é muito baixo. Não pela questão da moeda, pelo contrário, é que congelaram o salário com um câmbio de anos atrás, né? Por uma decisão de um governo anterior que foi lá e estabeleceu, como havia uma discussão jurídica de pagar em moeda local, eles congelaram o salário com o valor de câmbio daquela época. Então, até hoje assim. Então, assim, está sendo feito estabelecido um diálogo, né, nesse sentido, entre os empregados, né, os funcionários consulares e o governo português, mas isso se arrasta e não se resolve, e as pessoas estão ficando numa situação complicada, né, muito complicada, né? A gente tem conversado isso até agora, quando o candidato veio aqui, que ele é o deputado em curso, se falou novamente da situação. O Maló também, quando esteve aí, também foi abordada essa questão com ele. Ou seja, quando os candidatos vêm, se colocam as questões para se resolver isso, né? Porque isso acaba refletindo uma imagem, né? Porque as pessoas dizem, eu tenho muita dificuldade de ir ao consulado, não sei, é longe, né? Aqui as distâncias são grandes, né? Eu, quando estou em Lisboa, as pessoas acham assim, 40 quilômetros é longe, 40 quilômetros aqui não é nada. A gente tem uma avenida que sai ali do centro da cidade, não chega na periferia do centro, e vai até um bairro, são 50 quilômetros, só uma avenida, né? E assim, as pessoas moram ao longo disso. Então, há uma dificuldade muito grande de deslocamento. Os custos de deslocamento também são caros, né? Então, assim, as pessoas têm essas dificuldades. Agora, o que a gente precisa, e eu acho que foi o André que fez um comentário, ou a Conceição, já não me lembro, acho que foi a Conceição, com relação a essa proximidade, estabelecer a proximidade entre as autoridades portuguesas, por exemplo, da secretária das comunidades, não precisa visitar, estabelecer algum critério de proximidade, né? E em Portugal tem um canal que as pessoas possam fazer contatos, né? Saber exatamente quais são as perspectivas do governo em relação às necessidades dos imigrantes, né? Que existe muita coisa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Meus pais moravam na Califórnia, faleceram lá, mas um dia eu estava na casa do meu pai e peguei um jornal, acho que é Tribuna da Califórnia, ou de São Francisco, um jornal português lá. E olhei e tinha um anúncio, né? E dizia assim, era Portugal no Coração. Aí eu, o que é isso? Fui ler, é um programa do governo português que concede, ou seja, na realidade sorteiam passagens a Portugal por um determinado período, pago pelo Estado, para rever, né, a terra natal. E eu falei, existe isso? Aí quando cheguei no Rio, fui perguntar, e olha que eu sou ligado até ao consulado, em termos das relações que a gente tem pela Câmara de Comércio. E aí, não existe. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar. Às vezes a gente publica no jornal. Mas, assim, as pessoas, ou seja, se é uma nota no jornal, as pessoas nem veem, não há uma divulgação. Então, tem outros programas. Eu acho que tem programas que devem ser fantásticos, mas eu acho que tem que ser divulgado, tem que chegar onde realmente tem que chegar, onde as pessoas precisam. Então, eu acho que isso a gente tem que rever. Obrigado, Arlindo. E assim, eu tenho estado aqui a tomar notas de coisas que, de facto,
há coisas que são muito semelhantes na Europa e fora da Europa. A questão dos consulados, a questão do câmbio e do pagamento também acontece na Europa. No Reino Unido tem sido altos e baixos, então parece que são muito mal pagos como bem pagos com a evolução da moeda. Há coisas que são de facto muito diferentes, essa questão dos imigrantes ilegais, a questão dos programas eleitorais noutras línguas, que faz sentido, mas de facto não tem sido endereçado. Nós a falta de conhecimento e a falta de saber o que é que as propostas dos candidatos são. Nós temos estado a fazer aqui um conjunto de perguntas a deputados e publicá-los no nosso Facebook, mas creio que muitas delas não endereçam os problemas, são mais europeus do que propriamente fora da Europa, e isso tem que ser endereçado. Sim, Paulo, se você me pedir um minuto, sim, tem um aspecto que foi abordado tanto pelo André, pela Conceição, o problema é da língua, né? É evidente que nós aqui para o Brasil não temos esse problema, né? Não existe. Mas a gente aqui tem a escola alemã, a escola canadense, tem a escola inglesa, tem várias escolas de outros países, é evidente com a questão da língua, né? Mas também por uma questão de atender a expectativa daqueles imigrantes daquele país, né? Que tem costumes, os hábitos, as coisas todas, né? A gente também tem uma escola portuguesa que funciona em São Paulo, tem uma aqui, mas são privadas, né? Tem alguns esquemas de bolsas que eu não conheço exatamente como funciona. Mas eu acho que uma escola de um cariz mesmo português, eu acho que seria interessante, né? Mas não sei como é que o governo trata isso em relação ao Brasil, aos países de língua portuguesa, né? Mas eu acho que... Eu queria acrescentar uma coisinha em relação a isso, se me permite também, que acho que seria bom juntar à ideia. Realmente, nós ficamos de boca aberta em saber a extinção do português na Universidade de Montreal. E é relativo ao que o Sr. Varela estava agora a mencionar, porque eu acho que depois de ver um professor que era o leitor da língua portuguesa, onde estava focos sobre a língua, mais de 10 anos, onde ele fez tudo para que ela fosse valível, não é? O que é que aconteceu? Nós temos aqui a Escola de Santa Cruz. A Escola de Santa Cruz é uma escola como um paraescolar, não é? Para além do ensino normal, que é ao fim de semana, ao sábado, onde o meu filho também faz parte. É uma escola modelo no Canadá. É uma escola onde juntou 600 alunos. Agora o número é um bocadinho mais baixo, mas, no entanto, ainda continua a ser uma escola onde é o foco, onde temos a Igreja de Santa Cruz, que é uma igreja onde é o foco do bairro português. Temos ainda também a paróquia Nossa Senhora de Fátima em Laval, onde também as associações, temos associações aqui que têm mais de 50 anos, eu diria a APC, o Clube Portugal de Montreal, temos a Casa dos Açores do Quebec, temos a Associação de Anjou, a Associação de Hochelaga, temos a Associação de Santa Terese, temos, de facto, o folclore, as bandas de música, vivem dias muito difíceis. O folclore também, neste momento, não tem nenhuma ação. E eu acho que isso é, de facto, as tradições e os costumes que não podem perder-se no caminho. E como é que eles vão sobreviver? As bandas têm de pagar os alugueres onde elas estão. Se elas não pagarem, como é que vai ser? Quando eles pedem ajuda ao governo, é esses tais papéis, como disse há bocadinho, que é umas exigências incríveis que as pessoas não sabem como preencher, têm que pedir ao conselho, se calhar se ele tiver tempo para vir ajudar a preencher. Porquê que há tanta dificuldade para se obter a ajuda para um instrumento? Eu não sei se é isso que as pessoas precisam. A ajuda para comprar um instrumento, porque aqui facilmente se pode adquirir a ajuda de comprar um instrumento, ou comprar fardas, ou não é isso que eu acho que, no fundo, estas associações
e os grupos folclóricos que existem estão a tentar levantar a mão e dizem, olhem lá que estamos quase a fechar. E depois de fechar, o que é que se faz com 50 anos de cultura? E acho que os governantes, e acho que os deputados, eu falo por fora da Europa, o que é que têm vindo a fazer? O que é que se tem feito até à data? Em missão de trabalho. Enfim, eu acho que é isso que o governo deve, para de facto conseguir acarinhar mais as comunidades, tem que de algum modo arranjar ferramentas ou estratégias para que seja de facto mais olhemos como modelo para Portugal e tanta corrupção que se vê, nós falamos tanto, a corrupção que tem havido nos bancos em Portugal, aquilo é uma vergonha para nós portugueses que vivemos fora de Portugal, é uma autêntica vergonha. Então é isto que é o cabeça de uma empresa, outra cabeça de outra empresa, que agora estão em tribunais, que a situação de investigação, afinal o que é que está mal? Nós estamos fora de Portugal, a televisão portuguesa Montreal existe há 18 anos, temos trabalhado imenso para o Focus, vamos em todo lado no Canadá, mesmo em Portugal, vamos às ilhas, já fomos a 4 ilhas, cobrir, fazer coisas. E quando os governantes dizem não é reconhecido, eu acho isso lamentável quando nós, de facto, somos registados como empresa no Canadá, nas empresas do Quebec. E acho que se levanta talvez uma certa questão em relação à dúvida, quando não repare, eu falo, a plataforma deveria ter feito o levantamento dos órgãos de comunicação social no estrangeiro. Quando eu vou verificar a informação que existe no Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre essa informação, o que eu vejo lá está completamente errado. Os órgãos de comunicação social existentes estão mortos, perguntam ao consulado e dizem a senhora não tem nada a ver com isso. O que é que se faz para resolver isso? Eu sou presidente da plataforma neste momento, até à data, amanhã teremos uma assembleia, e a pergunta é que muitas das vezes não dá vontade, como disse o Sr. Varela, não dá vontade, porque nós trabalhamos tanto fora de Portugal, para que Portugal tenha muito mais valor. Nós temos aqui deputados federais, temos ministros, o diretor da saúde de Quebec acaba agora de deixar o seu trabalho, mas foi para outra missão ligada ao governo. Todos portugueses, isso é um orgulho. Nós trabalharmos tanto para que Portugal continue a funcionar bem fora de Portugal, não é? Sim. Agora há aqui a questão dos portugueses que residem no Canadá, que estão de uma forma um bocadinho frágil, que é a questão da ilegalidade, os que ainda não estão legais, não é? E que deveria de trabalhar-se mais, os governos que deveriam de estar mais, e há aqui outro papel que é muito importante. Eu acho que toda a informação relativa à vinda de, imagine que uma empresa que vem tratar de assuntos económicos ao Canadá, ou que está de passagem, a comunicação social nunca sabe. Porquê que a comunicação social nunca sabe? Eles estão aqui, parecem turistas, ok, vêm cá, resolvem. É verdade, é falando bom português, não vamos ter alheios a esta realidade. Eles vêm cá, os contactos das empresas económicas de Portugal com as empresas, já grandes empresas luso-canadianas cá, são frágeis. A comunicação social muitas vezes é ignorada. Ela não é informada sobre esta vinda. E eu acho que não deveria de se trabalhar dessa maneira. Deveríamos de, em junto, sermos mais e melhores. Conceição, muito obrigado, Conceição. Eu pedia só uma coisa. O tempo que eu vos pedi foi 1 hora, está a terminar. Portanto, eu ia-lhes perguntar se poderiam ou não ficar mais 1/4 de hora. Para mim está tudo bem. Também ok. Lindo. Tudo bem. Andrei? Pode ser, sim. Ok, tudo bem. Diga, Arlindo.
Essa questão que a Conceição colocou é realmente lamentável, mas eu acho que isso é uma falha desculpe falar disso, né, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, né, porque já aconteceu de a gente vir, só para ilustrar, né, um governo do PS, um governo do PSD, né, as pessoas vêm para cá e não sabem. A gente sabe pela imprensa, às vezes, local brasileira, que é estranho, né? Então, acho que a comunidade tinha que tomar ciência. Olha, vai estar presente, mesmo que não fosse um evento, não precisa ter um evento onde as pessoas estejam presentes, mas dá a saber que tem um representante português visitando tal cidade ou ainda tal lugar. Isso é mostrar proximidade, né? Mas as pessoas, eles vêm aqui, vão embora e às vezes a gente não sabe, né? Ou quando sabe para a imprensa local, muito pouco. Então, eu acho isso lamentável, né? Uma coisa também que eu percebo aqui, por exemplo, nós temos um problema atualmente complicado aqui no Brasil, né? Nós tivemos um período de governo, né, que era do Partido dos Trabalhadores, foi praticamente 16 anos, né? E temos agora um outro partido, né? E eu acho isso estranho, porque as pessoas me perguntam, você é a favor ou contra? E aí eu não vou externar aqui, mas assim, cada um emite. E é interessante que as pessoas em Portugal têm um posicionamento político, aqui tem um posicionamento político contrário, né? Não é que a pessoa pense diferente, né? Quando está em Portugal pensa de um jeito, quando está aqui pensa de outro, não é isso, né? É que a visão que se tem, as pessoas de Portugal não conseguem entender qual é a visão que a gente tem aqui, né? A Conceição colocou o problema da corrupção, o problema disso, e isso deixa qualquer um indignado, né? Então, essas questões têm que ser resolvidas, né? Mas em Portugal, eu, por exemplo, quando chego em Portugal, todo mundo me chama, sabe, chegou brasileiro. Quando eu estou aqui, está o português. Quer dizer, a gente fica numa situação complicada, né? Mas isso tem que acabar, né? E vai acabar com informação, não tem jeito, né? É dar a conhecer, mostrar o país, a importância do país, aproximar as coisas, né? Eu vou dar um outro exemplo que foi concreto. A Câmara Portuguesa do Rio tem uma sede própria, né? São um conjunto de 6 salas, né? Próximo do Cais do Porto. E acontecia, temos aqui as federações, Federação do Comércio, da Indústria, né? E às vezes acontecia da gente receber comunicados lá de vai vir ao Brasil uma empresa X para tentar buscar mercado, né? E a gente se movimentava. Eu, quando assumi a presidência, comecei a me movimentar para articular e tentar aproximar, né? E um dia, conversando com o diretor da área internacional da Federação das Indústrias, ele falava, às vezes também me pedem, querem vir ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para fazer contato com o empresariado brasileiro, né? Aí eu falei com ele, até já faleceu, eu falei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso a 4 mãos. Então, quando alguém me pedir, eu sento com você, a gente organiza, né? Quando alguém pedir para você, a gente faz o mesmo. E foi isso. Isso acabou culminando da gente fazer uma parceria e levar a sede da Câmara, né, para dentro da Federação das Indústrias. Temos uma instalação lá. Isso foi da minha primeira gestão na Câmara. E a sede própria a gente alugou, né, está alugado. Isso aproximou um pouco, né, mas era muito comum disso. Então, nós temos um outro fator também. Nós temos o ICEP, né? Acaba, às vezes, não é crítica às pessoas que estão no ICEP. O que está lá, o Francisco, é fantástico, temos várias pessoas passando por lá. Mas a estrutura não funciona como deve, né? Então, o que acontece? Eles acabam fazendo o mesmo que nós. Eu tive um período, quando eu presidia, que eu falei com o representante do ICEP, que era do Rio de Janeiro, falei, vamos fazer assim, ao invés de você ficar no consulado, você vai trabalhar com a gente na Câmara Portuguesa, vamos trabalhar juntos, né? Não, eu não saio daqui, né? Ele era funcionário público. Não vou sair daqui para fazer isso. Fica complicado, né? Quer dizer, o objetivo tem que ser comum, né? Não é cada um cuidar do seu pedaço, né? Então, se a gente chegar num momento onde as pessoas entendam que trabalhando juntos a gente consegue mais, eu acho que tudo vai melhorar, né? Eu Ok, obrigado. Só um bocadinho, depois já passo. Portanto, nós, de facto, para acabar em tempo, eu depois ia só fazer uma última pergunta para todos, e pedia que fosse relativamente curta, para depois cada um ter ainda uns minutos para falar do que entendesse e encerrarmos a sessão.
Portanto, André, diga o que ia dizer. Eu depois faço uma última pergunta para todos com resposta curta e mais uma última para fecharmos. Eu queria só acrescentar que no caso de Macau nunca houve este problema de recebermos visitas oficiais e não termos conhecimento. Eu penso que essas visitas sempre foram os programas oficiais, sempre foram devidamente divulgados, com a realização de conferências de imprensa. Eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de algumas visitas oficiais e recordo a visita de Cavaco Silva, quando ainda estava na presidência. No entanto, depois, lá está, depois eu acho que os discursos acabam por ser sempre muito generalizados, e muito afastados um bocadinho da realidade local. Ok, eu percebo que os políticos não podem estar focados num só território, mas fazem uma visita esporadicamente a Macau e depois dizem que o português está a ser fomentado e que o projeto de escola portuguesa está de boa saúde, e depois a comunidade, quando lê o jornal no dia a seguir, fica com a sensação de que não chega, não é? É preciso um maior envolvimento do Ministro da Educação, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, de todo o Governo, na preservação da língua, na questão da residência dos portugueses, do bilhete de identidade de residente também, mas pronto, de facto esta comunicação institucional acontece, o problema é depois. Penso que o discurso muitas vezes é um pouco vazio de conteúdo e sem novas ideias. Obrigado, André. Eu queria só aqui também deixar uma nota, porque portanto, também somos portugueses, começou com uma petição para facilitar o recenseamento e o voto dos imigrantes, e na altura a nossa petição teve assinaturas em todo o mundo, desde Andorra até o Vietnã, para falar em termos alfabéticos, e uma das razões para nos transformarmos em associação é para tornarmos isso um apoio para termos um maior envolvimento das comunidades portuguesas, ou seja, se nós tivermos uma associação internacional que está neste momento em formação, né, que tenha a implementação um pouco por todo o mundo e que consigamos ter interlocutores e membros um pouco por todo o mundo, é mais fácil, queremos nós, complementar que é a tarefa principal do Conselho das Comunidades Portuguesas, no sentido de olha, os portugueses no estrangeiro querem isto e, portanto, conseguirmos mais coisas. Para esse objetivo, uma coisa que é importante para nos fazermos ouvir politicamente é termos uma maior influência, não é? E isso estamos a conseguir aos poucos, primeiro porque agora já somos 1,5 milhão de recenseados, mas precisamos de mais pessoas a votar. Nas últimas eleições votaram 150 mil. Queremos que agora, estamos esperançados que haja uma maior participação, porque muito do que aconteceu no passado foi por causa de problemas no voto postal, que queremos que neste momento está muito melhorado, vamos ver o que é que acontece. E que com isso, com uma maior participação, nós possamos eventualmente pedir mais representantes na Assembleia da República e ter mais força para pedir as coisas que realmente interessam às pessoas, que é, em alguns países, a questão da língua, em todo o lado os consulados. Portanto, já estou aqui quase a fazer o discurso final de que é que nós queremos com isto tudo, que é passar da participação política e da importância dos portugueses no estrangeiro, para serem mais ouvidos e responder, de facto, a estas questões de ninguém nos ouve. Portanto, a minha última pergunta e também
ia pedindo uma consideração final em relação a esta campanha, em relação ao que se pode fazer para melhorar a participação dos portugueses, era sobre as nossas propostas neste momento, que são o voto eletrónico remoto e uma maior representação da Assembleia da República, se isso foi falado pelos partidos políticos, se é falado pelas comunidades, pergunta número 1. Pergunta número 2, e final, o que é que acham que pode ser feito para aumentar a participação dos portugueses no estrangeiro na nossa vida política portuguesa? Política e cívica, portanto, começava aqui, pelo Arlindo, e depois vamos à Conceição e acabamos na André. Portanto, Arlindo. Eu só vou incluir um ponto que eu acho que sim, está no contexto que você colocou, sobre voto, né? O voto, só para ilustrar, a gente está com a maioria, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem ninguém que foi inscrito para fazer voto presencial. Isso foi a informação que eu tive do consulado. Então, teoricamente, vai ser tudo por correio, né? Hoje eu tive o cuidado de verificar junto ao Ministério lá, né, de Administração Interna, para saber que tem uma maneira de rastrear o voto, né? Eu rastreei meu voto. Então, ele chegou no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, no dia 6 de janeiro, mas até hoje não chegou na minha casa, né? Então, como em anos anteriores a gente acaba recebendo o voto depois da eleição, eu estou preocupado com relação a isso, né? Mas eu não vejo outra alternativa, né? Porque... Só um parentezinho aí, como eles agora têm aquela aplicação de seguir o voto, e aquilo tem o tracking number, uma pessoa pode falar aos correios locais, pode fazer mais do que com esse número, ir ao correio local e dizer, olha, tenho esta encomenda, onde é que ela está? Não, mas eu sei que algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro já receberam, né? Já me avisaram, mas eu já recebi o voto. Eu tive cuidado hoje de dar uma olhada, o meu está parado lá em Curitiba, né? Mas vem com o número de rastreamento, né? A gente consegue localizar isso. Mas só para ilustrar que do dia 6, hoje já estamos no dia 16, tem 10 dias que o voto não saiu dessa cidade, que é um centro de distribuição dos Correios, né? Agora, com relação ao voto eletrônico, eu sou favorável ao voto eletrônico, porque é muito prático, onde você está, você vota, né? É fácil também de verificar se é a própria pessoa, até por reconhecimento facial ou por biometria, né? Tem vários casos que tem. A única restrição que eu vejo no voto eletrônico é a segurança da apropriação do voto, né? Eu sei que eu sou da área de tecnologia, então eu sei o que vão dizer com relação à segurança, né? Mas não é suficiente, né? Porque, assim, você tem que levar em consideração que tem vários níveis, né? Tem a comunicação, né? Tem um meio de comunicação, tem aonde processa, ou seja, tem vários pontos onde pode haver falhas, né? Então, a única preocupação que eu vejo com o voto eletrônico é com relação a isso, a segurança, né? Aqui no Brasil a gente tem voto eletrônico, uma máquina eletrônica que apropria o voto, depois sai um boletim de voto. Tem várias histórias com relação à apropriação do voto, né? E isso deu margem, um discurso aí que está em moda, por causa de que esse ano vai ter eleição aqui no Brasil, né? Então, o meu ponto de vista com o voto eletrônico, sou favorável, só que tem que se achar uma maneira que seja confiável para ambos os lados, né? Porque, assim, tanto para o eleitor saber se o voto dele foi realmente apropriado para o candidato que ele votou, né? Essa é a questão, né? Com relação à participação política, né? Como é que está essa... Eu acho que isso está crescendo. Eu estive observando nesses dias agora, eu fui olhar, por curiosidade, quais são as listas de candidatos por partidos, né? E fui olhar os candidatos da imigração. Alguns não vi todos, mas alguns eu tive cuidado de olhar, né? E observei que tem, principalmente aqui do Brasil, tem vários participantes, né, que estão concorrendo por partidos que às vezes nem tinham candidatos, que hoje se inscreveram nesses partidos, né? E que eu achei também mais curioso nisso é que, se você olhar as listas, né, de candidatos dos partidos, aparece muita gente como independente naquele partido. Então, assim, eu não entendi como é que ele se filia, como é que ele concorre por um partido que não é afiliado ao partido, né?
Eu sei que isso é possível, mas causa uma certa estranheza para mim isso, né? Então, mas tem muita gente brasileira, quer dizer, descendente de portugueses, provavelmente, né, que estão se candidatando já nesta eleição, né? Então, isso, de certa forma, mostra um interesse de participação, né? Agora, eu não posso assim, assegurar se os portugueses natos, né, que estão aqui no Brasil, como é que está a participação deles. Isso eu não tenho informação suficiente para dizer, se desiludiram tanto que não querem mais saber. Mas quem está participando agora, que teoricamente, olhando, são pessoas jovens, eu já estou com 72 anos, então, assim, hoje em dia, entrar na política é cedo, né? Então, são pessoas que já são ou filhos ou netos, né, pelo menos assim, e que tenham tanto interesse na vida política portuguesa, né? E isso eu gostaria de saber as razões, por que essas questões, que eu não tenho resposta para isso, né? Obrigado, Arlindo. Conceição? Olha, em relação ao voto, eu acho, de facto, que perdemos-nos um bocadinho no tempo. Temos o envelope que recebemos nas nossas casas, eu recebi esta semana, temos a possibilidade de fazer presencial no dia, nos consulados, ou então esta hipótese via eletrónica. Eu acho que a via eletrónica, como disse o Sr. Varela há pouco, acho que seria uma forma mais rápida, porque visto que os tais envelopes que nós recebemos para votar, muitas das vezes não chegam lá a tempo. Outra situação pode ser extraviado. E hoje em dia os correios têm imensos problemas no atraso com a pandemia. Eu, por exemplo, enviei cartas para Portugal na altura do Natal, foi há mês e meio para receber na casa das pessoas. Como é que se consegue fazer chegar a tempo? Porque eles dizem que podemos muito bem até um X tempo depois do dia do fecho do voto, mas, na verdade, há votos que até podem ser extraviados. A questão do cartão do cidadão está dentro. Eu não sei até que ponto será seguro juntar esse documento, que é confidencial, junto a esse tal voto que vai contar. E eu não sei, as pessoas desinteressam-se, ficam perdidas, porque, na verdade, os políticos não nos trazem nada, não nos dão nada, há abstenção enorme, as pessoas não querem ir votar, não querem fazer a sua obrigação, porque isto é uma obrigação de cada um, e, na verdade, eu acho que os deputados que estão para fora da Europa, eu falo por mim, que estou no Canadá, o que é que eles falam de nós? O que é que eles estão a motivar a comunidade? Eles estão a dar alguma coisa à comunidade? Eles não dão nada. Eles vêm cá, falam, blá, 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 blá. O que é que eles nos trouxeram de melhor até hoje? Em tanto tempo de trabalho. Eu acho que é um trabalho que terá que ser feito. Eles deverão pôr no seu plano de trabalho, por exemplo, aqui, o que é o trajeto, o que é que eles querem com os portugueses fora de Portugal. O que é bom para eles, o que vai dar mais confiança, porque quando nós queremos fazer algo, eu acho que não estão lá. E as pessoas desinteressam-se, e é esse o ponto. Fica aí o buraco. E as pessoas não querem ir votar, as pessoas não se interessam. Eu não sei se os colegas estão de acordo, mas acho que é essa a lacuna que não dá origem à abstenção. E as pessoas têm que se interessar mais por votar, para que de facto eles sejam mais direcionados às comunidades e que continuem a apostar em nós, porque nós precisamos deles, mas é preciso que eles nos deem um plano de trabalho nestas campanhas. Quando eles estão a fazer uma campanha, o que é que eles têm para nós, para os portugueses? Não têm nada, absolutamente nada. E eu acho que é muito importante, já tinha feito entrevista ao Sr. Presidente da República quando houve o encontro da comunicação social no Porto, eu fiz esta questão: para quando há a ponte dos órgãos de comunicação
que estão fora de Portugal, ou melhor, no estrangeiro, para com os órgãos de comunicação portugueses. E isso era uma questão que estava em trabalho, que o Sr. Presidente da República disse que seria uma situação a pensar. E nós ficamos assentados na cadeira, será para quando? E eu acho que isso é muito importante, para valorizarem mais o trabalho dos órgãos de comunicação social nos estrangeiros, que são feitos com muita dignidade e que são feitos com muita perfeição, porque conseguimos ser tão bons ou melhores como aqueles que lá estão. Não temos medo disso. Tenho a certeza disso. Obrigada. Andreia? Eu queria pegar nesta última ideia, sem dúvida que também em Macau os órgãos de comunicação social em português precisam de mais. Nós temos um subsídio do governo que apoia a imprensa em português e em chinês, mas com estas restrições de financiamento temos algum receio do futuro. Isto é uma opinião pessoal, e mais uma vez o Estado português não penso que não estará disponível para nos ajudar, não é? Eu penso que nós somos equipas muito pequenas e penso que fazemos um importante trabalho a noticiar o que se passa em português no mundo chinês, e sempre foi assim. Temos de trabalhar com tradutores e aquilo que fazemos é muito importante para evitar um afastamento total da comunidade portuguesa, porque caso contrário a comunidade portuguesa já seria muito mais difícil viver em Macau, não é? Sem esta imprensa e sem os órgãos em português. Eu acredito e defendo o voto eletrónico, sem dúvida. Não entendo como é que chegámos em pleno ano 2022 com tantos avanços na tecnologia. Eu percebo que há questões de segurança a preservar, mas assim, não compreendo como é que ainda não se chegou a uma decisão, como é que ainda estamos com planos provisórios, com testes, não é? Eu penso que o voto eletrónico iria talvez reduzir a abstenção. E relativamente, queria só deixar uma última ideia, que penso que seria importante, no caso penso que é uma ideia que se pode generalizar a várias comunidades, mas no caso de Macau seria importante criar uma rede de contactos entre conselheiros das comunidades portuguesas, as secções dos partidos e as associações, porque, por exemplo, muitos eleitores desconhecem o trabalho que as secções dos partidos fazem lá. Então era importante formar uma rede de comunicação e de informação para que a mensagem pudesse chegar a mais pessoas, fazer eventos públicos, atividades com informação traduzida, mas com todas estas entidades, porque eu acho que só assim é que a mensagem consegue passar. Muito obrigado. Nós já excedemos largamente o tempo. Eu não queria abusar da vossa paciência e dos ouvintes, sim. Se você me permite, só um ponto que, com relação ao processo eleitoral que a gente vive, que eu já comentei outras vezes, mas continua o mesmo. Né? O problema é que hoje, quando a gente tem os cadernos eleitorais, vocês devem conhecer bem isso, as pessoas, o eleitor não assina o caderno eleitoral dizendo que foi votar, né? Para comprovar que ele votou. Né? Simplesmente o mesário dá uma descarga dizendo que aquela pessoa esteve presente. Né? Isso acaba se tornando falho, porque se numa mesa de votação todos os componentes da mesa são de determinado partido e não tem fiscais, porque a gente não tem delegados para cobrir, os partidos não têm delegados para cobrir todas as sessões. Né? Se numa mesa tiver todos os membros da mesa forem do mesmo partido, ele pode fazer N votos. Né? Sim, não é suposto isso acontecer, mas sim. Acontece no Brasil. Né? Então, por isso que eu estou colocando. Então, assim, isso é complicado, porque depois, assim, a pessoa vai dizer, não, vamos chamar os eleitores pelo caderno. O sujeito fala, não, eu não estive. Não, o senhor esteve. Vai ficar uma briga ali, esteve ou não esteve, porque ninguém...
Agora, se tem assinatura no caderno, aí não tem o que contestar aquilo, né? Sim. Faz o exame da assinatura, já sabe, esteve ou não esteve, né? Mas não é assim que funciona, né? Então a pessoa chega e dá uma descarga. Nós tivemos aqui uma eleição, acho que a última, que teve um apoio eletrônico, ou seja, era caderno digital, né? Então o eleitor chegava para fazer o voto presencial. Ali também não tinha segurança nenhuma, né? Assim, a gente não tinha checagem por biometria, né? Nem por reconhecimento facial, era simplesmente a pessoa apresentava o documento, constatava, o mesário vai lá e diz, é ele aqui, pode votar, né? Mas é ele aí que pode votar, ele pode estar fazendo para outra pessoa. Se os membros da mesa estiverem combinados, faz o que querem. E se não tiver delegado dos partidos, né? Faz o que quer. Então, isso é uma falha que também existe no processo manual mesmo, né? Que deveria ser saneado. Acho que deveria alguém pensar nessa questão, né? O que acontece. Sim, acho que podemos falar disso. Nós temos boas relações com a administração eleitoral, podemos falar nisso. Bom, nós temos que agradecer o vosso tempo. Nós achamos que, de facto, no nosso, que é importantíssimo o papel da comunicação social na diáspora para a presença de Portugal no mundo, por um lado, e para, no fundo, fortalecer as comunidades portuguesas no estrangeiro. Portanto, muito obrigado pelo que fazem no dia-a-dia, não só pela presença de hoje. Nós vamos continuar a ter mais atividades e portanto, iremos certamente contactá-las e continuar a dar-vos notícias do que é que a Associação também os Portugueses vai fazendo e organizar mais eventos conjuntos, e estamos também disponíveis para o que quiserem organizar para responder às vossas perguntas. Portanto, muito obrigado mais uma vez, e isto vai está aqui disponível no Facebook, e esperemos que haja mais pessoas a ver-nos, e tomamos aqui bastantes notas. Portanto, muito obrigado também pelo conteúdo que deram a esta sessão. Obrigada a nós pelo convite. Obrigado, Paulo. Obrigado a André e a Conceição. Obrigada, foi um gosto. Obrigado.